Olá, bom dia para você que está nos acompanhando agora na ministração desta palavra, que você receba no teu coração, com a graça e direção do Espírito Santo de Deus, esta ministração. O tema de hoje é uma pergunta. Fé sincera? Fé sincera é uma pergunta, não estou afirmando, estou perguntando para você. Fé sincera? E a gente quer trabalhar um pouco sobre isso, porque a maioria das pessoas, elas dizem ter fé, elas dizem acreditar em alguma coisa. Eu tenho fé. Se você conversa com qualquer pessoa, seja cristão ou não cristão, elas dizem, acreditam em alguma coisa. Até os ateus que dizem não acreditar em Deus, eles creem nas leis físicas, nas leis naturais, eles creem numa ideologia sua, numa filosofia, eles creem em alguma coisa, até os ateus. Mas quando a gente fala de fé, especialmente da fé bíblica, a fé que as Escrituras nos apresentam, a pergunta é: você tem a fé que Deus exige? Você tem a fé que Deus exige? Porque quantas pessoas, amados, possuem o que chamam, eu tenho uma fé sincera, o que importa é a sinceridade, né? Elas dizem que tem uma fé sincera. Mas a gente olha, quando a gente examina, a gente vê que essa fé dessa pessoa não está baseada nas Escrituras, não está baseada na Bíblia. Aí alguém pode perguntar para mim assim: pastora, mas será que Deus não leva em conta a sinceridade da gente? Será que Deus não leva em conta a nossa inocência, o engano, né? Como muitos costumam dizer. O fato é, amados, que biblicamente falando, eu estou te instruindo, eu estou te ensinando. Muitos confundem o termo fé com crença, né? Muitos entendem que ter fé é acreditar em alguma coisa, né? Eu tenho fé, eu acredito, né? Tem gente que acredita no animal, que acredita no não sei o quê, coisas mais loucas, né? Eu tenho fé. Mas, então, as pessoas confundem ter fé em ter uma crença, tá? Então, o termo fé, ele é utilizado para várias manifestações de expressão da pessoa, de crença da pessoa, tá? E por isso que é necessário a gente compreender bem a natureza da fé bíblica. A fé a qual a Bíblia se refere, ela advém da interação da gente, do homem, com a palavra de Deus. A fé bíblica, preste bem atenção nisso, ela tem uma base, ela tem um fundamento. A fé bíblica, ela advém da interação do homem com a palavra de Deus. Por isso que a gente lê, que Paulo escreve, né, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tá? E eu tenho ministrado, né, nas minhas palavras, sempre vou ministrar sobre isso. Se você está buscando a Deus, você deve buscá-lo segundo a sua palavra. Tá? Segundo a sua palavra, porque é isso que ele estabeleceu. Deus estabelece o caminho, ele é Deus, ele é o Criador, ele é o Senhor, ele é o soberano, ele é o Deus todo-poderoso. Então, ele estabeleceu o caminho para nós nos relacionarmos com ele. E esse caminho está estabelecido na sua palavra, então você tem que conhecer a palavra. Então, com relação a isso de ter fé, de buscar a Deus, tem várias passagens na Bíblia, mas eu escolhi essa. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, verso 22. Vamos ver o que a palavra diz nesse sentido, com relação a como eu devo buscar a Deus, como deve ser a minha fé, certo? Eu vou partir desse versículo. Hebreus 10, 22. Amém? Aproximemo-nos, preste bem atenção, acompanhe você também que está me ouvindo, pegue sua Bíblia, acompanhe lendo o versículo na Bíblia, é muito importante isso. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água limpa, com água pura. Hebreus 10, 22. Então veja o que esse versículo tremendo, esse capítulo 10 é muito tremendo de Hebreus. E o que ele está dizendo aqui? Que a gente deve se aproximar de Deus com um coração sincero, sim. Porque a sinceridade é algo que Deus se agrada. Isso está na Bíblia, por todos os cantos e recantos. Você vai ver que Deus realmente requer um coração sincero.
No entanto, essa mesma palavra do Hebreus está dizendo, ele também recomenda o quê? Que devemos nos achegar a Deus com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavando o corpo com água pura. Quer dizer que toda vez que eu for buscar Deus, eu tenho que tomar um banho? Né? Se você levar o pé da letra, eu vou toda vez que eu vou... Não é isso que a palavra está falando. A palavra está falando de coisas espirituais. A palavra está falando, e nós temos que entender isso. Que eu preciso me aproximar de Deus com um coração limpo, com água pura. O que água pura é essa? É a palavra. Eu preciso me aproximar de Deus me limpando com a sua palavra. Isso é muito importante. Você sabia que a palavra de Deus, você sabia disso, que a palavra de Deus é a água limpa que nos limpa totalmente, corpo, alma e espírito? É a palavra que limpa. Muitas pessoas tentam se purificar, se santificar através de muitas coisas, mas quer ser purificado integralmente, corpo, alma e espírito? É pela palavra. É lindo, é poderoso. A palavra de Deus é água pura que Deus derramou. É água pura derramada sobre o pecador. Que quando o pecador se deixa lavar por ela, ocorre a regeneração, que é o novo nascimento. Quando a pessoa se deixa lavar pela palavra, ocorre a regeneração, que é o novo nascimento do qual Jesus falou que é imprescindível. É imprescindível para que você participe do reino eterno de Deus. Amém? Deus fala disso já em Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, dos versos 25 a 27. Ezequiel 36, 25 a 27. Deus fala assim através do profeta: então aspergirei água, derramarei água pura sobre vós. Olha que linda a linguagem, né? E ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Palavra do Senhor. Então o Senhor, Ele prometeu isso, uma promessa, e Deus não volta atrás nisso. Se você quer ser purificado, se você quer ver o reino eterno de Deus, se você quer ter vida eterna com Deus, se você quer ser ressuscitado, se você quer ser arrebatado, se deixe lavar pela água pura do Senhor, que é a palavra dEle. Jesus falou isso com a mulher samaritana em João 4. João capítulo 4, Jesus ele fala com uma mulher que ele chega numa aldeia, Jesus estava cansado, ele senta num poço, e chega a mulher samaritana, né? A Bíblia dá o nome de mulher samaritana, que ela foi retirar água do poço, e Jesus pede para ela um pouco de água. E ela estranhou, porque como ela é uma mulher samaritana, e existia essa coisa de judeu não falava com samaritano, e ela estranhou e perguntou: mas o senhor, sendo judeu, se dirige a mim pedindo água? E Jesus fala para ela uma coisa bem interessante. João capítulo 4, versículo 10, Jesus respondeu para ela: se você conhecesse o dom de Deus, João 4:10, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então Jesus falou para ela: se você soubesse quem é que está diante de você, que está te pedindo para beber essa água, você me pediria água viva e ele te daria. Coisa mais linda. Então Jesus está falando com ela. E ela falou assim: mas a gente bebe a água e volta até... Não, mas aí Jesus fala no versículo 14, aí mesmo: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Aleluia! Aquele que bebe, entenda isso, meu amado que está me ouvindo. Aquele que bebe dessa água que é a palavra dele, isso é uma coisa de Deus, é uma coisa poderosa. Nunca mais tem sede. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso ficar buscando nada. Eu só preciso me focar na palavra. Me alimentar dela, entender a plena, agradável vontade de Deus através da palavra. Mais do que isso,
Eu tenho uma fonte a jorrar de dentro de mim para a vida eterna, uma fonte que não cessa. Aleluias, amém? E em João 7,37, Jesus também diz, é um convite para você. João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede? Você continua buscando, vive ansioso, não sabe pelo quê, vive buscando nisso, vive buscando naquilo, bate nesse lugar, bate no outro lugar. Jesus te convida, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Aleluias. Jesus reunido com os seus discípulos, carinhosamente, né, porque ele mantinha os seus discípulos perto dele, em João 15, versículo 3, ele diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eu estou mostrando para você pela palavra, como a palavra nos limpa, como ela nos purifica, como ela nos fortalece, como ela nos conduz na plena vontade de Deus. Jesus disse para os discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus, amados, eu sempre preciso frisar isso, porque Jesus é o verbo de Deus. João capítulo 1, o evangelista João, ele coloca bem claro isso, Jesus é o verbo de Deus. O que quer dizer isso? É a palavra que encarnou. A palavra que criou todas as coisas lá em Gênesis, agora encarna, em pessoa física. Né? João 1,14 que fala que Jesus é o verbo, né? O verbo que se fez carne. Então Jesus é a água que produz vida naqueles que são purificados por Ele, ou seja, naqueles que creem nele. Jesus é o verbo, é a palavra que veio pessoalmente para dizer, tem sede? Venha a mim e beba. Que coisa mais maravilhosa. Sobre isso também o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 5. Abra sua Bíblia em Efésios 5, versículos 25 a 27. Vós, maridos, versículo 25, Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Eu estou mostrando para você as passagens que testificam o que eu estou falando para você. Né? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você entende, amado? Você está entendendo o poder da palavra como uma água que nos limpa, que nos purifica, que tira tudo aquilo que não agrada a Deus? Então, mas o homem, em primeiro lugar, ele busca se purificar através de rituais, ele busca se purificar através de jejuns, mas o que você precisa é ouvir a palavra somente. Entenda isso. Nós precisamos ouvir a palavra, dar ouvidos, prestar atenção, nos submeter a ela. O homem precisa ouvir a palavra de Deus para crer. Precisa ouvir que a palavra é a água que Deus espargiu, derramou sobre a humanidade. Ele derramou sobre a humanidade. E o evangelho, né, que é o ápice da revelação de Deus, o evangelho de Cristo, é o poder de Deus que realiza em nós, que cumpre em nós a esperança proposta por Ele na palavra. Tudo que está prometido por Deus na palavra tem o sim dele em Cristo Jesus. Por isso que você precisa entender toda a palavra. O Antigo Testamento tem um papel de revelação e o Novo é o ápice da revelação. O Novo Testamento, com os evangelhos e com as cartas que são ensino, explicando a doutrina de Cristo, são imprescindível que você entenda essa palavra. Né? Então, é preciso crer na palavra. E Jesus disse que aquele que crê nele, a palavra revelada, né? A manifestação viva, dele fluirão rios de água viva. Aleluias! Então quando a gente volta para o texto de Hebreus, você agora entende, eu preciso me aproximar de Deus com um coração sincero, sim, mas com verdade. Porque com a verdade de Deus, eu tenho plena certeza da fé, eu tenho o coração purificado da má consciência e eu tenho o corpo lavado com água pura. Então, é preciso sinceridade? Sim, mas sinceridade com verdade. Muitas pessoas buscam, elas são sinceras naquilo que elas creem. Elas são sinceras nos rituais que elas cumprem. Mas isso para Deus não é nada, se você não tiver a palavra dele no teu coração.
Porque a palavra dele, foi ele que derramou. E ele determinou que o poder está na palavra dele. Se você não se apropriar da palavra dele, você pode ser sincero com toda a sua sinceridade. Mas para ele é nada. É nada. E é tão terrível isso, você viver debaixo de uma mentira, né? Ou, melhor dizendo, viver debaixo de uma ilusão. Então, é preciso sinceridade com verdade. E Deus me mostrou um texto de Josué. Josué falou isso em Josué 24:14. Josué 24:14, lá no Antigo Testamento. Agora temei ao Senhor, né? No final da carreira dele ali, Josué com o seu povo, quando ele vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele estava questionando, né? Estimulando o povo a realmente servir a Deus. E ele fala isso, agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Josué 24:14. É preciso ter sinceridade, mas com verdade. Nós só temos acesso a Deus com o coração limpo pela palavra de Deus, que é a água pura que Ele providenciou para nos limpar. Amém? E a razão dessa advertência de Hebreus é porque é para essas pessoas que confiam na sua religiosidade, na sua tradição religiosa, mas sem conhecimento correto da palavra de Deus. E eu digo para você, uma pessoa com toda a sua religiosidade, desprovida do correto conhecimento da palavra de Deus, está perdida. Está perdida, eu digo para você com amor, porque o Senhor quer que você se arrependa, que você reveja todos os seus conceitos de buscar a Deus pela palavra. Porque a palavra dele é a água que ele aspergiu, que ele derramou sobre a humanidade, para salvar a humanidade, para conduzi-la no propósito eterno, para participar do reino eterno dele. Amém? Então muitas pessoas confiam numa mentira. É possível acreditar sinceramente numa fraude. Quantas pessoas não caíram numa fraude, né? E acreditaram? Quantas pessoas caem em golpes? É possível acreditar sinceramente em pessoas desonestas. O que a gente mais tem hoje no Brasil é isso. Está visível, patente, nu, para quem quiser ver. É possível acreditar sinceramente em remédios falsos. E até mesmo numa mentira deslavada. Porém, não será possível fugir das consequências do engano sincero. É impossível fugir das consequências do engano sincero. Toda pessoa que acreditou nessas coisas se deu mal. Agora, você imagine com relação à salvação, com relação à comunhão com Deus. Porque aí está em jogo uma eternidade. Aí não está em jogo um momento da vida, aí está em jogo a eternidade. Eu repito isso com todo amor para você que está me ouvindo. O engano com relação às coisas, ao relacionamento com Deus, mesmo que você seja sincero, se não estiver pautado na palavra, você está se enganando a si mesmo e está perdido. Tá? A fé sincera no objeto errado é tão mortal quanto o pior veneno. Eu vou repetir para você. Fé sincera no objeto errado é tão mortal quanto o pior veneno. Ok? Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Quando a Bíblia ela diz que o justo viverá da fé, isso é dito por várias vezes nas Escrituras. O justo, essa palavra fé ainda significa, o justo viverá pela palavra. Fé aí remete à palavra, que é algo objetivo, que é algo fidedigno, porque provém de Deus que é fiel e não muda, não varia. Tá? Por isso que a gente lê em Hebreus capítulo 11 a definição de fé mesmo na Bíblia, né? Olha Hebreus 11:1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera quando você se relaciona com Deus? Quando a gente fala de fé? O que você espera? O que te baseia? Qual é o firme fundamento das coisas que se esperam? É que Deus prometeu que aquele que nele crê terá vida, que ele tem um reino eterno preparado para todos aqueles, com coisas que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem jamais penetrou no coração humano.
Amém? Então, essas coisas a gente espera, e está com base em que firmamento? A palavra do Senhor, que não pode mentir. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Não é a minha fé que faz com que a vida eterna seja verdadeira, não, a vida eterna que faz com que a minha fé seja verdadeira e autêntica. A promessa de Deus que faz com que a minha fé seja autêntica, sincera e em verdade, porque está baseada na palavra dele. Tá? Não está baseado em palavra de homens. As promessas de Deus em sua palavra é o fundamento do que se espera. Salvação, vida eterna, reino de Deus, a realidade do mundo vindouro, a ressurreição dos mortos. Amém? A participação naquilo que Deus preparou desde antes de haver mundo. Então a fé, ela é firme, porque ela se reveste da fidelidade e da imutabilidade de Deus, que são atributos de Deus. E a fé, por isso, ela é distinta da crença. Embora as duas palavras às vezes se peguem o mesmo sentido, mas a fé bíblica é distinta da crença. É a fé que promove e sustenta a minha crença, e não o contrário. Porque é isso que as pessoas pensam, que a crença delas é, eu tenho fé, porque o que você acredita nisso? Então a crença dela que está sustentando a fé dela. Não, está errado. O que sustenta a minha fé é a palavra do Senhor. E essa fé é que promove e sustenta a minha esperança. Essa é a base correta, esse é o fundamento correto. Entende? É na fidelidade de Deus que a confiança de todos nós deve se fundamentar. Por que eu confio? Por que eu descanso? Porque essa palavra é fiel e verdadeira, porque Deus falou ela. E Ele não pode mentir, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E com relação a esse texto de Hebreus 11, versículo 1, tem algumas traduções que são infelizes, né? Que elas rezam assim, ó, que a fé é a certeza, ao invés de falar que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, eles trazem a seguinte tradução: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas isso não está correto. E eu vou explicar para você. Que uma certeza que eu tenho, às vezes eu tenho uma certeza que você não tem com relação à mesma coisa. A certeza, ela varia de pessoa para pessoa, né? E convicção pessoal de cada um de nós, para Deus não vale nada, se não for baseado na palavra. Tá? Então, o firme fundamento é objetivo, porque se baseia na palavra de Deus, que é imutável, que permanece para sempre. Agora, a certeza não. A certeza varia de acordo com o tempo, varia de acordo de pessoa para pessoa. Então, eu não posso basear minha fé numa certeza. Eu tenho que basear uma fé num firme fundamento. Amém? Então, o firme fundamento é objetivo. E a certeza, por sua vez, é uma questão subjetiva, de foro íntimo, e varia de pessoa para pessoa. Então, a tua fé tem que se basear na palavra, no firme fundamento que Deus deu, que mantém os teus pés na rocha. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, batem os ventos, batem as tempestades e permanece o quê? Firme, como firme é aquele que deu o fundamento. Amém? Mas aquele que constrói a sua crença sobre convicções humanas, constrói a sua casa sobre areia. Constrói a sua casa sobre areia e vêm as tempestades e vêm os ventos e desmorona tudo. Amém, amados? Sem o fundamento de Deus, ele fica firme, mas as opiniões e certezas não. Tá? Sem o fundamento que é a fé, a certeza é inócua. Ou seja, dizer que tem fé em Deus, sem o conhecimento da sua palavra, torna essa fé, essa crença, sem fundamento. Eu estou falando isso com base na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. No mandamento de Deus para o homem. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Fé sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento da palavra dele, é uma crença baseada, você pode ver, normalmente, quando não está baseada na palavra de Deus, está baseada no quê? Em crenças humanas, que não vêm de Deus. Ou seja, está baseada em sabedoria carnal, humana e até diabólica, como o Tiago fala em Tiago 1:3, versículo 15. Então, quando a pessoa... É uma tendência natural. Se você não aceita a verdade, você cai na mentira.
Não, essa é fatal. Se Deus fala uma coisa que Ele é a verdade, e a verdade não provém de Deus, Ele é a verdade. E se Ele fala para você algo e você não acredita, a sua tendência natural vai ser o engano, a mentira, a aceitar tudo isso. Tá? Então, por isso que a gente vê tanto engano, tanta loucura, cada coisa louca que tem por aí, falando em nome de Deus. Porque quem não dá crédito à verdade de Deus, naturalmente, tende para o engano. Naturalmente. Por isso que Deus avisa, né? O povo sem entendimento, Oséias capítulo 4, versículo 14. O povo que não tem entendimento será transtornado. Tá? Então, é preciso buscar o entendimento de Deus, o entendimento da palavra dele, que não varia, que está baseado na fidelidade e imutabilidade dele. Amém? A fé bíblica, ela provém de Deus, ela provém do alto, ela é poderosa para nos salvar e para nos conduzir em segurança, porque é isso que a gente precisa. Eu tenho segurança, você tem segurança? No andar, né? Você tem uma paz que excede todo o entendimento, é uma coisa maravilhosa, às vezes indescritível. Quando as pessoas olham para nós, como é que você consegue ficar assim, né? Diante dessa situação, você fala, não sei, eu tenho Deus e confio nele, é o que basta. Amém? A graça dele me basta. E você vive como, né? Mas está tudo balançando, mas você está ali firme. Amém, amados? Então essa fé vem do alto, ela é poderosa para nos conduzir em segurança. Para isso que Deus deu a palavra, para nos sustentar nessa trilha aqui na terra. Para nos conduzir em segurança para Ele, para o reino dEle. Esse mundo vai passar, esse mundo é transitório. Esse mundo você é um transeunte rápido. É uma flor que de manhã está viva e depois, nossa vida aqui é assim. Então Deus deu a palavra para você buscar aquilo que é eterno, aquilo que está no propósito dEle. Né? E essa palavra dele culmina com a revelação de Cristo no Evangelho. Sem Cristo é impossível agradar a Deus, amados. Sem Cristo é impossível. Está escrito na palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem Cristo, porque Cristo é a fé manifesta. Ele é o autor e consumador da fé. Aleluias. Sem Cristo, que é a pedra angular, o firme fundamento, é inócuo esperar ser salvo. Esperar ter vida eterna, esperar aquilo que é espiritual, né? Nós estamos num plano natural, mas existe uma realidade, existe um mundo que está preparado para aqueles que participam do propósito de Deus. E isso só é possível através de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, 1 Pedro 1, 9, ele diz assim, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, o fim da fé é que eu seja salvo. É que quando eu morrer aqui, a vida não acabou. A vida vai começar. A verdadeira vida, o verdadeiro propósito, a verdadeira plenitude que Deus tinha preparado para nós, começa depois que você sair daqui. Mas aqui, você precisa olhar para Ele e falar assim, eu preciso de Ti, Senhor. E depender só dEle e da palavra dEle. Amém? Aleluias. A fé como mandamento. A fé na Bíblia, ela se entende muitas vezes como mandamento, como doutrina, como evangelho. E ela antecede o crer. Ela antecede o crer. Então, para a pessoa crer, ela precisa ter a palavra primeiro, ela precisa ter o evangelho, ela precisa conhecer. Por isso é dito que a fé é dom de Deus. Né? Paulo fala assim em Efésios 2:8. 2:8 é, pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Pela graça sois salvos, né? Por meio da fé. Isso não vem de vós, olha lá. Mas é dom de Deus, olha lá. Não vem de vós. Não é nosso, Ele nos deu a fé. A base da sua crença tem que ser aquilo que Deus deu para você. Então é isso que a gente se fundamenta, é isso que nos dá segurança. O que promove a fé que salva, a fé que permite que eu volte a ter comunhão com Deus, a fé que permite que eu me faça participante do seu reino eterno, é a palavra, é a verdade da palavra de Deus. De modo que quando eu ando segundo a palavra de Deus, eu ando pela fé. Isso que é andar pela fé. Não é andar por coisa mística, né? De andar pela fé. Não, é andar pela palavra. Tá? O homem é o recipiente da fé. O homem não produz fé. Porém, o homem usufrui dos benefícios da fé. Então, eu sou um recipiente, eu recebo a fé, eu não produzo fé. Fé vem de Deus para mim e eu usufruo de todos os seus benefícios. Amém?
Amém? O homem não produz fé, porém, ele usufrui dos seus benefícios, porque quando ele recebe essa fé. Amém? Aqui tem um exemplo interessante que eu separei para exemplificar, para você entender bem os elementos para você compreender o sentido da fé. A lei da gravidade. Só para você entender a diferença de fé e crença, né? De coisa firme e uma convicção pessoal. Se uma pessoa, por exemplo, ela tem uma opinião firme, né? Se ela vai num penhasco, numa montanha lá, ela tem uma convicção firme de que se ela pular, ela vai ser puxada para o solo pela lei da gravidade, aí a gente tem fé. Porque essa crença dessa pessoa se baseia no quê? Na verdade, numa lei de Deus, né? A lei da gravidade. Então, se a pessoa, ela acredita, não, eu vou pular e eu vou cair lá, eu vou descer. Isso daí é fé, porque se baseia numa verdade, numa lei natural, que foi determinada. Então, uma lei que foi determinada por Deus. Inclusive, né? Porque as leis foram determinadas por Deus. Então, essa pessoa, ela tem uma fé, que é confiança na verdade. Agora, se uma pessoa chegar lá no penhasco e falar assim, não, eu vou me jogar e vou sair voando. Aí você tem uma crença. Entende? É diferente, porque a pessoa, mesmo que ela tenha confiança absoluta, isso não vai mudar a verdade de que ela vai ser atraída para o chão. Ela pode ter uma convicção. Eu vou sair voando. E quanta gente, né? Que se estatelou assim. Né? É verdade, não é? Saiu voando e... Psiu. Então, a certeza da pessoa... Até por isso, quando as pessoas voam naqueles planadores lá, né? A pessoa está com uma certeza que aquele negócio vai dar certo. E às vezes não dá, né? Tantas pessoas que, infelizmente, né, com tristeza, despencam com tudo, né? Então, existe uma força. Então, a realidade da lei, a verdade da lei que está existindo, que foi determinada por Deus, ela é predominante sobre a convicção da pessoa. Se a pessoa não se basear na verdade, ela vai se estatelar. Mas se ela confia na verdade, aí isso é fé, é confiança na verdade. Amém? Então, precisa pôr um comparativo. E aí a gente tem a seguinte conclusão. A verdade produz certeza, confiança, fé, mas a certeza não produz verdade. Você pode ter certeza, mas a certeza sua nunca produz a verdade se ela não estiver baseada na verdade. Amém? Então é importante entender isso. Ok? É importante entender isso. A verdade produz certeza, mas a certeza não produz verdade. A fé, a verdade produz certeza, mas a certeza não produz a verdade. O que nos leva a concluir que a fé não é proveniente do homem, mas sim das coisas que há muito estão estabelecidas. Até a fé natural. As pessoas podem não acreditar em Deus, mas existe uma coisa pré-estabelecida no universo, que são as leis do Senhor. Amém? Então, são pré-estabelecidas. Ninguém pode mudar isso. Então, a fé também, porque foi pré-determinada por Deus. Aleluias! Então, a fé ela não decorre de uma firme opinião de que algo é verdade. A minha fé não decorre da minha opinião de que isso aqui é verdade. Mas a fé decorre da verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. Sem a verdade não há fé. Sem a verdade não há fé. E muitos fazem a mesma pergunta que Pôncio Pilatos, né, fez para Jesus. O que é a verdade? João 18, 38. O que é a verdade? E Jesus respondeu para ele. Né? Jesus falou para ele antes. Né? João 18, 37. Para isso nasci. E para isso vim ao mundo. Olha o que Jesus falou para Pilatos. Para isso nasci e para isso vim ao mundo. A fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Né? Ouve a minha voz. Então, ele é a verdade, ele é o testemunho vivo da verdade de Deus. Ele é a palavra encarnada, né? Que testifica de Deus, que testifica tudo que Deus falou no Antigo Testamento. Em João 17, na sua oração sacerdotal, Jesus diz, João 17, 17, santifica-os na tua verdade. E ele frisa novamente, a tua palavra é a verdade. Aleluias. Então, amados, a única expressão de verdade nas coisas que são concernentes a Deus são as Escrituras.
Se você quer buscar a Deus, não adianta buscar através de nenhuma outra coisa, a não ser através das Escrituras e, mais especificamente ainda, através do Evangelho de Jesus Cristo, que morreu numa cruz, ressuscitou, mas está entronizado nos céus, aguardando o tempo de Deus para vir estabelecer o seu reino eterno. Amém? A única expressão da verdade nas coisas concernentes a Deus, porque é Ele que estabeleceu, são as Escrituras. A parte das Escrituras que é firme, que são firmes, seguras, fiéis, não há do que se falar de fé. A parte das Escrituras não há o que se falar de fé. Com relação a Deus, tá? Com relação a Deus. Por que isso? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5. 1 Coríntios 2, 5. Paulo fala bem claramente, para que a vossa fé, o sentido de fé aí vai ser crença, confiança, para que a vossa confiança não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus, porque o poder de Deus é a palavra. Então, a minha confiança não está baseada em palavras de homens, está baseada na verdade de Deus, que é o poder de Deus, na sabedoria de Deus. Amém? Então, para que a vossa fé, a sua fé tem se apoiado em sabedoria de homens? Tem muita gente que fala que a Bíblia foi escrita por homens, mas acredita em coisas que foram também escritas por homens. Cuja sabedoria não vem do alto, como o Tiago falou, mas ela é terrena, animal e até diabólica. Tá? Então, a sua fé precisa se basear na sabedoria que vem de Deus, que é o poder dele para te salvar. Tá? Cristo é a fé, o firme fundamento dos apóstolos, dos profetas, para aqueles que esperam realmente participar com Deus da sua glória eterna. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz, Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, veja que sempre a palavra se referia como fundamento, como base de confiança. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então, se a convicção da pessoa, se a certeza dela não estiver alicerçada no fundamento promovido por Deus, estabelecido por Deus, essa convicção não produz salvação. Pois o que é poderoso para salvar o homem é o Evangelho de Cristo. É a palavra de Deus, é a fé que Ele deu para nós. Amém? É o dom dele para nós. Tá? E eu vou parar por aqui. Amém? Eu continuo na próxima semana falando sobre isso, mas eu vou dar um outro ângulo, depois vou mudar um pouquinho o ângulo disso. Mas entenda isso, amados, que a fé nossa ela tem que estar baseada nas Escrituras, com sinceridade, sim, mas com verdade. Por isso que a verdade é a palavra do Senhor. Fora dela é impossível ter fé. A fé que agrada a Deus, a fé que verdadeiramente salva. Que você possa buscar entender isso e viver por isso, porque isso vai te conduzir à vida eterna com Ele. Amém? O Senhor te abençoe, que esteve me ouvindo até agora. O Senhor esclareça isso no teu coração pelo seu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém.